nós lemos ao início do nosso culto, o Salmo 73 é aquele salmo que nós conhecemos bem, da família de Asaf, em que o salmista revela, na primeira parte do salmo, todo o seu descontentamento com a provisão de Deus, com a forma como Deus estabeleceu as coisas. E o que está incomodando o coração do salmista? Ele está incomodado porque os ímpios prosperam. Ele diz que o fato deles serem ricos, saudáveis, e toda essa aparência de prosperidade que eles têm, faz também com que as pessoas admirem esses homens. Todo mundo quer ouvir os seus conselhos, a multidão segue atrás deles. São pessoas populares, são pessoas aceitas, são pessoas amadas, são pessoas que outros, principalmente os mais pobres, os mais fracos, querem imitar, dos quais querem ser amigos. O salmista, depois de olhar para tudo isso, ele fala, mas olha o que acontece comigo, eu que temo o Senhor, eu que o sirvo, no caso aqui do salmista, um levita, diretamente está ligado ao serviço da casa de Deus. Ele fala, se eu pensasse, se eu falasse, se eu fizesse as coisas que estes homens ímpios fazem, eu já teria sido castigado. Tudo teria dado errado na minha vida. Se eu falasse essas coisas, eu iria desviar os filhos de Deus, teria traído os filhos de Deus. A primeira parte do Salmo, então, mostra para nós o que está passando na mente, no coração do salmista. E ele mesmo depois traduz tudo isso, toda esta visão que ele tem, ou tinha, melhor dizendo, porque a segunda parte, graças a Deus, os seus olhos são abertos e ele consegue ver o que de fato a sabedoria, a justiça da providência de Deus. Mas nos versículos 21 e 22, ele fala o que estava acontecendo no coração dele, nesta primeira parte do Salmo, na qual ele sente inveja dos ímpios. Ele fala o seguinte, versículo 21, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, para com Deus, era a de um animal irracional. O salmista, ele vai ao templo do Senhor e, meditando na palavra de Deus, o que é precioso, seus olhos são abertos, não apenas para quem é Deus, o que Deus faz na condução deste mundo, com sabedoria, com justiça, mas ele tem os seus olhos abertos também para o fim dos ímpios, que comparecerão diante do Senhor, e o Senhor irá julgá-los conforme as suas obras. Mas o que eu quero chamar a atenção para esta manhã é o que o salmista enxerga sobre si mesmo, aquilo que ele consegue enxergar no seu coração. Um coração que estava sendo controlado por amargura e por inveja. O que acontece quando nós temos o nosso coração governado por amargura e inveja? Então, a nossa meditação nesta manhã é justamente sobre este pecado que, mais até do que nós costumamos pensar, imaginar, é bem frequente nas nossas vidas. Nós talvez não sejamos controlados por amargura e inveja, mas não quer dizer que nós sejamos imunes a esses sentimentos que são gerados por um outro pecado, que é o pecado do descontentamento. O descontentamento é a fonte, é o pecado que gera amargura e inveja. Vamos pensar sobre isso nesta manhã. Os versículos que nós vamos
meditar 21 e 22. Agir de maneira insensata e ignorante, a maneira como o salmista ele agiu, com o mesmo nível de racionalidade de um animal, que é meramente impulsionado por seus instintos, é o reflexo de desejos desordenados que governam o coração. A inveja é o sentimento associado a um desejo de ter o que é do outro. Contudo, não se trata apenas de cobiça, mas também de um senso de justiça que me faz acreditar que o outro recebeu o que não merecia e que deveria ter sido dado a mim, o verdadeiro merecedor de tal dádiva. Controlados pela inveja e a amargura, nós nos voltamos contra Deus e, em vez de sermos gratos, o ofendemos agindo com insensatez, ou seja, sem o temor do Senhor. Ele fala que a inveja e a amargura produziram um comportamento irracional. Ele agia como um animal e ele agia contra Deus desta forma. Então, uma vez estava na fazenda e na fazenda do meu cunhado tem muitos cachorros e eu tinha levado o Calvin para a fazenda e fui ao açougue e trouxe um belo osso, né, um joelho de boi para o Calvin. Calvin, um cachorro da cidade, acostumado à ração, cheirou aquele belo osso e deixou para lá. Não ligou, para ele não servia para nada aquele osso. Acho que ele não sabia nem para onde começar lá, né? Então, peguei o osso, tinha 2 cachorros assim na varanda, e eu dei para os 2 cachorros. E assim que o osso bateu no chão, os outros 10 da fazenda se juntaram ali na varanda para devorar aquele osso. Impressionante que os 2 primeiros que estavam lá, eles compartilharam muito bem o osso, não tinha problema nenhum, mas chegou um pequeno, junto com os outros, e ele, sem muita cerimônia, pegou o osso do meio de todos aqueles cachorros e levou para um lugar para comer sozinho. E quando os outros começaram a, novamente, correr atrás daquele osso, ele virou, mostrou os dentes, e nenhum cachorro mais se aproximou daquele osso. Ele comeu o tanto quanto quis, e quando estava satisfeito, deixou o osso para quem quisesse. É o famoso não largar o osso, não é? Eu creio que é isso que o salmista, mais ou menos, não sei que animal ele tinha na mente, mas eu penso que é isso que acontece quando nós temos inveja. Nós agimos desta forma. Nós não nos importamos com nada, com ninguém. Ficamos selvagens mesmo. Porque a amargura, inveja, essa irracionalidade desses sentimentos não nos permitem pensar como humanos de verdade. Eles roubam a nossa sensibilidade. E toda a nossa reação a quem está nos impedindo de ter aquilo que nós queremos é uma reação instintiva. Isto é meu, eu mereço, eu quero, e enquanto eu não tenho, eu irei cobrar caro por não ter isso. O meu coração, então, fica controlado pelo desejo de ter o que é do outro. É exatamente o que está descrito no 10º mandamento. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçar. Veja que não cobiçar é diferente do 8º mandamento, que é não furtarás. Então, não furtar no 8º, não cobiçar no 10º. Será que estamos falando da mesma coisa? Porque parece que o ladrão cobiça. Não. O 10º mandamento não está falando apenas de você cobiçar e querer o que é de outro. O 10º mandamento está falando de descontentamento. Você cobiça outras coisas porque você não está contente com o que Deus te deu. O pecado da cobiça é o pecado associado ao descontentamento. E a pior coisa do mundo é você estar ou lidar com alguém que é descontente. É a pessoa que realmente perde o brilho do rosto,
perde a razão de viver, porque a sua razão de viver é justamente aquilo que o outro tem. Ela não está contente com o que tem, porque acha que Deus trocou as vidas. A vida do outro deveria ter sido a minha, e a minha a do outro. Então, é isso que o salmista está sentindo em seu coração. Bom, eu é que deveria viver como os ímpios, porque eu é que sou merecedor das bênçãos que os ímpios têm. Eu não deveria ser pobre, eu não deveria ficar doente, os meus filhos não deveriam morrer, eu deveria ser admirado pelo que eu sou, um homem que teme a Deus, as pessoas deveriam querer me ouvir. É justamente pessoas como eu que devem ser imitadas, não os ímpios, mas parece que Deus trocou as roupas, parece que Deus trocou os papéis, e eu não estou contente com isso. Então, o meu descontentamento me faz agir como um irracional. Eu não paro para pensar direito as coisas que eu estou falando para as pessoas, o meu comportamento, e, principalmente, eu não paro para pensar direito como eu estou agindo diante de Deus. Eu ajo como um animal, simplesmente fazendo aquilo que os meus instintos mais selvagens me mandam fazer. É isso que esse salmo nos ensina. Nos ensina que esse comportamento insensato e ignorante é fruto da inveja, é fruto do descontentamento. Pegue uma pessoa mal-humorada, pegue uma pessoa que murmura demais, pegue uma pessoa que não consegue encontrar alegria em coisa alguma, pegue uma pessoa que você planeja uma viagem e ela logo arruma, ela só olha o que deu errado. Pega uma pessoa que se senta à mesa e a primeira coisa que ela faz é reclamar de algum prato que não está bem feito. Pega uma pessoa que não consegue dar bom dia ao amanhecer. Pegue o seu colega mais difícil. Pegue, enfim, você vai ver que lá no fundo ele está descontente. Se você conversar com ele, você vai descobrir com muita facilidade que ele não está satisfeito com a vida que ele tem, que ele acha que não merece aquilo que foi dado a ele e que tudo que ele merece foi dado a outro. Pega uma pessoa muito crítica, que olha para alguém e começa a criticar, começa a ver coisas que não existem de verdade. Já encontrou pessoas assim? Que parece que tem um certo senso, como um sensor que fica buscando nas pessoas mais comuns algo de errado, que sempre que está com você tenta fazer você desconfiar do caráter de alguém. Essa crítica constante, principalmente quando uma pessoa em especial se torna alvo dessa crítica, revela justamente isso aqui: amargura e inveja. É isso que o Salmo nos ensina. É um sentimento ruim, perigoso, danoso, que começa envenenando a nós mesmos e depois envenena tudo em volta. Lá em Hebreus, por exemplo, nos é ensinado que nós não deveríamos deixar que uma raiz de amargura crescesse em nossa comunidade, porque ela contaminará tudo em volta. Então, depois disso, precisamos ver que tipo de repreensão esse salmo nos dá sobre este problema, sobre este pecado, melhor dizendo, que é a inveja. Há uma repreensão que devemos considerar nessa passagem. A inveja visita nossos corações. Alguns de nós somos escravizados por ela. Não, alguns de nós sentem inveja ocasionalmente, outros são escravizados pela inveja, são controlados por isso. Algumas vezes, desejos invejosos tentam controlar a minha mente. É verdade. Algumas vezes você percebe que está caminhando na rua. Eu, por exemplo, eu estou sempre olhando carros grandes, né? Por uma boa razão. Eu estou lá dirigindo a minha Zafira 2012 e agora ela está com algum problema lá, que ela começa a tremer demais. Não sei se é a gasolina, não sei, mas estou lá dirigindo a minha Zafira 2012, que serve muito bem à minha família, não há nada para reclamar, a não ser que ela tem um vício, ela bebe muito, mas, fora isso, está tudo bem com ela, minha família anda segura nela, confortável, podemos fazer as viagens que queremos, mas, de repente, passa do meu lado uma pessoa com uma Hilux.
uma SW4 com 7 lugares, ou um Carnival, não é? Ou então aparece com um Vito de 7 lugares, são os carros que me enchem os olhos hoje, e eu fico pensando, mas deve ser um ímpio. Deve ser um ímpio ali dirigindo, certamente não é um crente, não tem nenhum adesivo do tipo Deus é fiel, essas coisas. Se o cara estiver fumando dentro do carro, então, aí que o negócio fica brabo mesmo, como é que pode? Um viciado, né? Se é um coroa já perto de morrer, eu falo, mas para que é esse carro? O que Deus deu para ele, não deu para mim? E o pensamento fica assim, começa, né? Poxa, eu queria um carro desse. E não é nenhum problema você querer um carro daquele. Mas depois você fica olhando para a pessoa e fica dizendo, mas por que ele tem? Não é? Por que ele tem o emprego que ele tem? Por que finalmente ele consegue ganhar dinheiro para... E você começa se você não controlar, o pensamento vai indo, e você é controlado, ainda que por alguns instantes, por um pensamento invejoso. Eu espero, irmãos, depois de eu ter confessado o meu pecado, que não seja só eu, né? Mas, provavelmente você já passou por isso. Se você não controlar o seu pensamento, isso vai de mal a pior. E, às vezes, esse pensamento que começou, você parado no sinal e alguém com um carro melhor que o seu, encosta do seu lado, e aquilo que era no início apenas um pensamento, às vezes vai tão profundo ao seu coração e desperta o seu descontentamento, que você começa a falar, não, Deus errou aí. Não é isso que eu mereço. O que eu mereço está na mão de outra pessoa. E se você não dominar o pensamento domina você, você se torna escravizado pela inveja. Há coisas que eu acho que deveria ter, mas às vezes sendo dadas a outras pessoas, e isso me entristece. Quando isso acontece, ainda que por um breve momento, revela o descontentamento do meu coração com a providência divina. A repreensão de Deus aqui neste salmo é justamente sobre os sermos descontentes com o que temos. Lá no final, eu vou pedir para você decorar um versículo, está em Hebreus, no capítulo 13, e ele fala uma coisa tão preciosa. Contentem-se com o que vocês têm. Contentem-se com o que vocês têm. Não há remédio mais eficaz contra a inveja que gera a amargura, que é fruto do descontentamento, do que estar contente com tudo o que temos. E aí aquele exercício da gratidão, que não é meramente levar a Deus uma oração de ação de graças com genérica. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Senhor, obrigado por minha Zafira 2012, porque ela funciona muito bem, porque ela carrega a minha família para onde eu quiser ir. Obrigado pela casa, pela igreja que tenho, pelos amigos, irmãos. Obrigado pela comida que comemos hoje. Obrigado pela farinha. Obrigado pelo macarrão ou pela feijoada. Obrigado pelo que o Senhor nos deu, pelos bens. Vamos fazer um inventário daquilo que nós temos. Vamos agradecer a saúde que Deus nos deu, ou mesmo a enfermidade, porque veio para o nosso bem, no que diz respeito a nos fazer mais próximos de Cristo. Vamos agradecer os problemas, vamos olhar para os problemas e encontrar nos problemas razão para sermos gratos a Deus. Vamos olhar para as limitações e privações que Deus nos dá, elas nos fazem bem. Como é bom para mim que Deus muitas vezes me humilhe. Como é bom para mim que muitas vezes Deus não permite que determinadas coisas que eu desejo, que eu acho que seriam boas, não aconteçam, porque certamente a privação destas coisas põe freios ao meu orgulho, à minha vaidade, àquilo que me afastaria do Senhor. Como é bom olhar como o apóstolo Paulo e compreender que o espinho na carne nada mais é do que um instrumento de Deus para furar a bolha do orgulho. E nisso tudo eu sou grato e estou contente com o que o Senhor me dá. A repreensão aqui é justamente
não ser controlado pelo descontentamento que gera amargura e inveja. Deus também nos dá uma correção quando nos fala sobre isso. A correção para esse mal exige que vigiemos os nossos corações a respeito do pecado da inveja e dos desejos que o estimulam. Quando você parar do lado de um carro melhor que o seu, não permita que o pensamento vá longe demais. Quando você ouvir que o seu colega recebeu a promoção que você queria, controle o seu pensamento. Quando você perceber que o seu vizinho comprou uma televisão maior do que a sua, controle o seu pensamento. Quando você perceber que um irmão em Cristo está prosperando mais do que você, controle o seu pensamento invejoso. Quando você que está solteiro for ao casamento de um colega seu de infância, a correção é justamente esse. Eu preciso não me deixar controlar pelos meus pensamentos invejosos, não me deixar dominar por isso. Ao mesmo tempo, precisamos encontrar contentamento em Deus, não é apenas no que Deus nos deu, mas no próprio Deus, e em suas promessas, e estar satisfeitos com o que Ele nos deu em sua providência. Contente-se com o que vocês têm. É necessário avaliarmos as riquezas eternas que nos foram dadas graciosamente. Deus nos escolheu para sermos seus filhos e enviou o seu Filho para nos salvar. Eu compartilhava isso no pequeno grupo, certo dia. Quem aqui é bom de sorteio? Eu não sou. Eu não lembro de ter sido sorteado em alguma coisa. Alex é? Nossa. Eu não sou assim, não é? Eu sou aquele crente que nunca vai ter medo de jogar na loteria. Primeiro, porque eu não jogo e não vou ganhar, de ganhar, né? E porque se jogar não vou ganhar, porque não tem jeito. Se houvesse negócio de sorte e tal, eu sou aquele azarado mesmo, não ganho. Bingo, nada. 2 pessoas, eu vou perder. Eu só ganhei sorteio uma vez. Eu fui convocado para ser mesário. Então, aí você já viu, né? Então, não tem jeito. Mas eu fui eleito. Eu fui eleito em Cristo Jesus. Lá na eternidade. E era isso que eu compartilhava, né? Se fosse um sorteio, certamente eu não teria sido contemplado. Se fosse por mérito, aí é que não mesmo. Mas por alguma razão, dentre os milhões de seres humanos que existiram e existirão, Deus olhou para mim com graça, com misericórdia. Isso não é apenas que eu vou ser feliz aqui, talvez eu nem seja, não tenha a melhor vida do mundo aqui, mas o fato de Deus ter me escolhido me garante a melhor vida do mundo para sempre, na eternidade. Então, irmãos, e isso não foi de graça, para mim foi, mas quando Deus resolveu me escolher, Ele resolveu fazer o seu Filho morrer por mim. Ele resolveu perdoar os meus pecados. Ele resolveu apagar o escrito de dívida que era contra mim. Ele resolveu me tirar da multidão de miseráveis. Ele fez isso a um custo alto. Ele foi e pregou o seu Filho na cruz para me substituir. Não foi uma simples questão de Ele ter escolhido, foi uma questão de ter escolhido e pago o preço por isso. Que chance eu tinha? Absolutamente nenhuma. E aí, como diziam as antigas músicas, nesta vida podem faltar o pão, faltar a água, faltar amigos, faltar a família, podem me tirar tudo, mas não podem me tirar das mãos de Deus. Isso deve ser suficiente para eu estar contente. Eu posso até morrer, seja por causa natural, seja por uma enfermidade séria, seja porque me perseguem, não importa, podem até tirar a minha vida nesse tempo, mas não podem matar a minha alma para sempre. Porque Deus me escolheu. Esta é a minha identidade, é isso que eu sou, por causa do que Deus é, bom, gracioso, soberano, e me escolheu. Então, quando eu olho para Deus, quando eu olho para Cristo, que voluntariamente se entregou por mim, por me amar desde a eternidade,
não há nada nesta vida que possa roubar, de fato, o meu contentamento. A não ser que eu esteja enxergando as coisas de forma muito errada. A não ser que os valores da minha vida estejam todos invertidos. A não ser que a cruz não valha nada para mim. Então, irmãos, é importante que nós façamos a correção do nosso coração diante de amargura e inveja, meditando no fim das coisas, como o salmista fez. Então eu olhei para o fim dos ímpios, mas não apenas olhar para o fim dos ímpios, olhar para o nosso fim. Porque enquanto os ímpios, aqueles que podem prosperar como for aqui nesta vida, irão perecer eternamente, nós, aqueles por quem Cristo morreu, eleitos desde antes da fundação do mundo, somos aqueles que iremos viver em gozo eterno com o Senhor, ainda que no tempo de hoje nós tenhamos as nossas privações e dificuldades. A correção, então, é o Evangelho, é a identidade em Cristo, é saber quem somos por causa de Deus. Então, o Salmo 73 nos ensina as seguintes coisas para nós, de maneira prática, vencermos a inveja. Primeiro, eu preciso meditar na justiça de Deus. Preciso meditar na justiça de Deus. Se você tem lutado contra esse pecado, leia este salmo e medite nele. Faça um plano de leitura e estude, de leitura e estudos bíblicos sobre temas como justiça de Deus. Conheça a justiça de Deus, providência divina, contentamento, promessas de Deus para o seu povo. Estude sobre essas coisas, medite nelas e o seu coração se encherá de contentamento e satisfação. Uma outra coisa, eu preciso não permitir ter pensamentos invejosos. Se esses pensamentos envolvem uma pessoa em particular, ore por ela. Sabe como é uma boa coisa para você vencer a inveja, particularmente que você tem de uma pessoa? Peça a Deus que faça ela prosperar e agradeça a forma como o Senhor tem sido generoso para com ela. Ao invés de se ressentir pela prosperidade dela, faça o que a Bíblia diz, alegre-se com ela, ore por ela e ore para que ela use tudo isso para a glória de Deus. Peça a Deus contentamento e gratidão. E por último, eu preciso meditar sobre a redenção, sobre isso que acabei de falar. Ler os evangelhos e toda a história da redenção será muito útil para encontrarmos nossa identidade em Cristo e como somos amados por Deus. Assim teremos recursos para o contentamento e para vencer a tentação de sermos controlados por desejos que enchem o nosso coração de inveja e amargura. Por fim, medite e memorize Hebreus 13:5 e aplique a sua vida, combatendo pensamentos invejosos com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 13:5. Vamos ler juntos. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É suficiente para você a promessa de Deus, de que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar? Se temos a Deus, temos tudo. Que Deus nos abençoe.